Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o MCCI 11, o fundo de papel da Mauá Capital. Quero comentar aqui com vocês sobre quanto esse fundo vem pagando. Vocês viram aí na thumb IPCA mais 8,5% ao ano. Quero destrinchar um pouco sobre isso e quero comentar também sobre uma pergunta que eu tenho recebido bastante aqui nos comentários pedindo o vídeo do MCCI. Qual o momento certo de vender esse fundo? Obviamente, pessoal, que isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, mas eu quero explicar para vocês o meu racional, tá bem? Então vamos lá. Primeiro aqui alguns números gerais do fundo, então quase 114 mil cotistas, valor da cota a mercado 92,66 no fechamento do relatório, lembrando que é o relatório de julho, o relatório de agosto ainda não saiu. O fundo então negocia ainda com algum deságio, tá? 0,95 aqui. Tem pago um dividendo anualizado de 13%. O último dividendo, que foi referente ao mês passado, 95 centavinhos. Em agosto não saiu o relatório, mas já foi publicado. O dividendo foi de 90 centavos, que foi um dividendo bem interessante em razão da deflação nos últimos meses. Tá? A gente teve um IPCA bem baixo, depois um pouquinho de deflação, depois um IPCA bem baixo novamente. Então, o fundo conseguir manter um patamar de 90 centavos foi bem interessante. Tá? Aqui então a gente vê a taxa de gestão e administração de 1% e aqui a taxa de performance de 20% sobre o QCD e o CDI, que é uma taxa realmente muito cara, já está na hora da gestão rever. Bom, vamos aos comentários do gestor. Então aqui o gestor comenta que pagou 95 centavinhos por cota, isso referente a julho, como eu disse. Os CRIs, 100% deles permanecem adimplentes e aqui, inclusive, ele traz um detalhamento do CRI Vogue Square. Informamos que o plano de recuperação judicial da devedora foi aprovado. Durante todo o processo da recuperação judicial, a empresa pagou as parcelas do CRI normalmente, não sendo sequer necessário utilizar o fundo de reserva durante todo o processo, demonstrando a importância e robustez jurídica das garantias reais imobiliárias presentes em 100% das operações do MCCI. De fato, pessoal, esse aqui é um grande diferencial desse fundo. A Mauá, ela trabalha, né, num fundo mais high grade, que é aqui o caso do MCCI, com operações estruturadas, originadas dentro da própria casa, ou seja, a gestão tem muito conhecimento dessa operação. Por conseguinte, ela coloca garantias muito sólidas, sempre numa taxa interessante. Então, para quem quer tranquilidade, esse é um fundo interessante. Lembrando, pessoal, que tem a ressalva ali da taxa de performance que eu vou comentar daqui a pouco. O Hotel Vogue Square segue performando de maneira satisfatória, tanto com relação à ocupação quanto em relação ao preço de diária média. Composição dos resultados. Então aqui a gente consegue ver que o fundo teve 46 centavinhos de CRI e juros, mais 45 centavinhos de correção, receita sobre o caixa 1 centavinho, receita dos FIIs 17 centavos, tiramos as despesas de 8 centavinhos e o fundo gerou R$ 1,01. Porém, como ele distribuiu 95 centavinhos, 6 centavos foram para a sua reserva. A gente vai dar uma olhada mais à frente sobre a reserva, mas isso aqui foi muito bom. Por sinal, provavelmente parte desses 6 centavinhos que foram distribuídos agora em agosto e possibilitaram ali a manutenção do dividendo ainda elevado, né, de 90 centavos, apesar dos problemas de deflação, como eu comentei com vocês. Problemas não é palavra, né? Enfim, vocês entenderam. No fechamento de junho de 2023, a taxa média dos ativos do fundo estava em IPCA mais 7,5, considerando a cota patrimonial. A gente aplica o desconto do mercado secundário, chegamos aqui a uma taxa de IPCA mais 8,5. Salvo engano, esse fundo caiu um pouquinho ali, está perto dos R$ 90, da faixa dos R$ 90. Então, provavelmente, essa taxa aqui já está perto de IPCA mais 9. E aí, qual que é a diferença de você pensar nessa taxa no médio prazo? A Selic vai cair. Né? A gente já viu aí o primeiro corte do Copom. Tudo indica que a gente vai ter mais cortes nessa velocidade mais rápida até do que o mercado estava esperando inicialmente, 0,5% a cada reunião, e você travar essa taxa em IPCA mais 8,5 pode ser muito interessante, tá? Pensando no longo prazo, aí tem que fazer as continhas, mas é uma taxa atrativa quando a gente olha aí um histórico mais longo. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, como sempre, peço like. A inscrição de vocês, queria muito chegar a 2.500 inscritos no final do mês. Lembrando, temos o grupo do Telegram na descrição. Bom, aqui o guidance então do fundo, 0,85 a 0,95 centavinhos por mês até dezembro. Um guidance interessante, dado a
ao segundo semestre, que pretende ser conturbado aí por diversos fatores. Quem quiser mais detalhes desse guidance, eu fiz no vídeo do mês passado, só procurar aqui no canal que vocês encontram. Bom, seguindo, vamos olhar a DRE. A gente consegue ver então aqui que o fundo reteve 6 centavinhos nesse mês e encerrou o mês com 14 centavos de resultado caixa já apurado e ainda não distribuído, montante que será utilizado ao longo do próximo semestre, obviamente para ali conseguir cumprir o guidance. Então, isso aqui é sempre muito interessante e importante de observar no MCCI, as reservas, porque esse fundo tem como característica muitos dos seus CRIs com pagamentos em períodos diferentes. Então, você tem CRI trimestral, semestral, quadrimestral. Então, tem meses que a DRE você vê que gerou um valor muito alto, outros meses um resultado mais baixo. Então, é importante sempre acompanhar ali as reservas, porque a gestão lineariza os dividendos utilizando essas reservas. Linha muito importante, que o fundo até coloca em vermelho, porque sabe que o fundo sofre muitas críticas, que são as despesas. Então, aqui a gente consegue ver a despesa de junho, 7%, o acumulado de 2023 em 8%. Uma despesa bem competitiva quando comparado aos seus pares. Qual é o ponto aqui? A gente tem aquela taxa de performance de fato muito cara e que de fato num passado não tão distante machucou o resultado do fundo, porque essa despesa salta mais que dobraria. Salvo engano, tá pessoal? Porque isso deve fazer uns 2, quase 3 anos. Eu me lembro de fazer as continhas aqui, isso aqui bater mais de 15, quase 20%. Era uma taxa bem cara. Qual que é o ponto aqui? A taxa está fixada em CDI, a gente viu no começo do vídeo. Então, obviamente eu não posso fazer aqui nenhuma recomendação de compra nem de venda. O investidor desse fundo, ou o investidor que quer ter esse fundo, tem que acompanhar muito de perto e saber o momento que esse fundo, provavelmente daqui 1, 2, 3 semestres, aí você tem que fazer a análise, vai conseguir cobrar a taxa de performance. E também acompanhar ali bem de perto os passos da gestão que vem prometendo uma diminuição até uma zeragem dessa taxa, mas ainda não fez. Todas as lives, entrevistas que eu vi com o Bruno, ele fala que vai fazer isso quando o fundo for conseguir cobrar a taxa. Mas, enfim, investidor de fundo imobiliário tem que estar sempre esperto. Então, se você vislumbra que o fundo vai conseguir bater essa meta e cobrar a taxa de performance, você tem que vislumbrar isso semestres à frente. Você pode optar por sair do fundo, tá? Mas isso é uma análise, eu estou aqui indicando para que vocês façam a análise, não a compra nem a venda, ok? Caminhando aqui para o fim, então o fundo tem 30 CRIs, um crédito estruturado, 18 fundos de CRI. A gente consegue olhar aqui a DRE, eu já pedi por inúmeras vezes, para que eles colocassem aqui a porcentagem de cada ativo, eles não colocam, tem que ficar fazendo as contas. O CRI WT Morumbi é um CRI que de fato já foi até maior aqui no PL, diminuiu, mas ainda é alto, mas é um CRI com operação bem tranquila, tá? Não precisa a princípio se preocupar. E eu estou muito curioso para o relatório do próximo mês, para olhar essa posição de MCHY, que eu nunca gostei, que eu sempre quis que ela fosse menor. Temos aqui um fundo da própria gestão, um fundo que para mim é desalinhado com as características do MCCI, porque é um fundo high yield. Aqui dentro, se você quisesse ter FII, entendo que deveria ser um FII de CRI high grade, igual o MCCI, mas, enfim, tem aqui o MCHY, o mercado pode ter dado oportunidade do MCCI desinvestir, gerar aqui algum ganho de capital. Espero que a gestão tenha feito isso. No próximo mês trarei novidades para vocês. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Um grande abraço e valeu!